Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Vamos direto para Brasília, capital federal. Napoleão de Castro traz toda a agenda do Congresso dessa semana. Com você, Napoleão, muito boa tarde, querido. Oi, Luiz. Meus cumprimentos a você, à nossa equipe e especialmente ao nosso telespectador do Rede Verdade. Na tarde desta segunda-feira, a gente volta aqui de Brasília. Segunda-feira, de informações e notícias e de uma perspectiva do que será a semana política aqui na capital federal. Não só aqui no Rede Verdade, mas também a perspectiva política aí do nosso estado, efervescente, né? A política na Paraíba, que você vai estar debatendo também com tanta maestria logo mais à noite no Frente a Frente. Olha, Luiz, Congresso Nacional volta a uma espécie de normalidade a partir desta segunda-feira. Nesse início de tarde, a gente já vê uma movimentação tranquila na esplanada dos ministérios, tanto de veículo como de pessoas, depois de toda aquela turbulência que a gente viveu na semana que passou, a partir dos protestos do 7 de setembro. A esplanada ficou fechada durante toda a semana, a capital brasileira tomada de caminhões e de pessoas ligadas ao agronegócio, que lotaram os hotéis aqui da capital brasileira. Mas aos poucos, inclusive a partir das declarações do presidente Jair Bolsonaro, que de certa forma pediu desculpas naquela carta e retrocedeu em tudo que tinha dito no 7 de setembro, de certa forma desmotivou toda essa pleia de pessoas que estavam aqui em Brasília, que retornaram para suas bases. Era muita gente aqui de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as áreas mais fortes do agronegócio, que era exatamente quem estava financiando essa vinda dessas pessoas aqui à capital brasileira. Agora, já há uma normalidade em nível de esplanada e também uma movimentação infinitamente menor nos hotéis aqui da capital brasileira. A semana começa, Luiz, com perspectiva de grandes discussões e debates na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia, que inicia seus trabalhos efetivos de ouvir pessoas a partir de amanhã às 9 horas e que tem uma agenda cheia durante toda a semana. Ok, secretário Geraldo Medeiros, a gente viu as imagens aí que Napoleão trouxe de Brasília, mais vazio ali, os espaços mais abertos e vazios, muito diferente da quantidade de gente que no dia 7 de setembro ocorreu ali, não só para Brasília, mas outras capitais e cidades brasileiras. Você ficou preocupado com aquelas aglomerações, secretário? Aquilo ali vai ter algum efeito daqui a 15 dias nos números de Covid aqui no Brasil? Olha, 125 mil pessoas na Avenida Paulista, é muito preocupante, mesmo diante de uma cobertura vacinal, de uma barreira vacinal que já está implementada no país, mas aquelas aglomerações, com certeza, após 15 dias, nós teremos reflexos de um aumento. Não será na mesma intensidade como era anteriormente, desde que já existe essa cobertura vacinal avançada no país, mas com certeza você promoveu a aproximação de pessoas gritando, cantando, falando alto e a menos de 1,5 metro uma da outra, isso é tudo que a variante Delta quer. Agora, muita gente que viu aquilo, secretário, sobretudo as pessoas que são do ramo de eventos, da atividade de eventos, ficou dizendo assim, olha, pode um negócio desse e não pode a atividade econômica. Não está na hora de começar a liberação de grandes eventos com esse processo de vacinação avançando? Eu acho que esse critério epidemiológico é fundamental e aqui na Paraíba nós nos deparamos ao longo da pandemia com essas pressões que são naturais e são compreensíveis dos segmentos econômicos, principalmente os segmentos de eventos que foram realmente penalizados por conta da própria pandemia, mas brevemente esse segmento será contemplado em relação a uma ampliação, a uma flexibilização. Nós estamos apenas analisando o comportamento dessa variante Delta na Paraíba. A Paraíba hoje é o segundo lugar no Brasil em menor ocupação de leitos de UTI adulto. Isso é em função de todas essas precauções, prudência que a Secretaria adotou ao longo da pandemia. E, com isso, a tendência é uma flexibilização, principalmente agora, a partir de quarta-feira, nós teremos toda a população da Paraíba
acima de 18 anos, se espera que esteja vacinada com a primeira dose, e até o final de outubro, toda a população com a primeira e a segunda dose. Então, é preciso um pouco mais de paciência para que nós não possamos liberar inadequadamente, e ocorreu o que ocorreu em Israel, por exemplo, que após vacinar 70% da sua população, mandou retirar máscaras e tomar uma série de flexibilizações, e que acarretou um incremento que determinou, inclusive, que eles fizessem um reforço em toda a população, com mais de 2,5 milhões de israelenses já vacinados com a dose de reforço. Eu vou querer saber se o senhor defende a dose de reforço ou o início da vacinação acima de 12 anos de idade aqui em João Pessoa. Tem essa polêmica, essa discussão aqui na capital. A gente vai trazer daqui a pouquinho o prefeito Cícero Lucena falando sobre o tema. O Ministério Público Federal foi contrário à decisão da Prefeitura de vacinar a partir dos 12 anos, defendendo aí que se vacine a terceira dose, a dose de reforço para idosos e pessoas ali do grupo de risco. Queria saber a opinião do secretário Geraldo Medeiros. Mas antes de lhe perguntar, com base nessa sua narrativa em relação a eventos, do ponto de vista, se passasse pela sua caneta, o tal jogo do Flamengo que o prefeito Cícero Lucena quer fazer aqui em João Pessoa não seria realizado? É isso, secretário? Olha, os mega eventos, nós temos que ter cautela, né? Vocês viram exemplos em Wembley com 60 mil pessoas na decisão da Eurocopa, 3 mil contaminados. Temos eventos testes realizados nos Países Baixos, 2 mil pessoas com 550 contaminados. Nós estivemos recentemente na Universidade de Londrina. Pessoas sem máscara. Com máscara e com a primeira dose, né? E feito o RT-PCR. Isso não impede, né? Limita, mas não impede que você tenha a contaminação. Mas foram hospitalizadas essas pessoas? Chegaram a estados graves ou... Esse levantamento nós não temos, né? A Universidade de Londrina, agora, os estudantes de medicina realizaram uma festa com 300 pessoas, que é o que está permitido no estado, e houve uma contaminação de muitos estudantes, inclusive com a interrupção das aulas. Então, precisamos, neste momento, ter um pouco mais de paciência, né? Esses eventos, principalmente espectadores em campos de futebol, na hora do gol, todo mundo se abraçando e gritando, falando alto. E se tratando de Flamengo, que faz muito gol, aí máscara, é muito abraço, né, secretário? Pois é. Bom, então, a rigor, pela Secretaria de Saúde do Estado, não é para ter jogo do Flamengo aqui em João Pessoa. Não, nós estamos analisando, estudando, inicialmente o jogo do Brasil e Argentina, feminino em Campina Grande, João Pessoa, nós estamos analisando, o corpo técnico da Secretaria também analisando com muita cautela, para que nós não possamos dar um passo à frente e, com isso, ter de recuar. É isso que nós não queremos nesse momento. Tá. Olha só, o prefeito Cícero Lucena falou hoje pela manhã sobre essa decisão aí do Ministério Público Federal ter sido contrário ao início da vacinação aqui em João Pessoa a partir dos 12 anos de idade, pessoas, crianças e adolescentes a partir dos 12 anos de idade. O Ministério Público Federal aponta que é preciso pegar a quantidade de doses e volume e aplicar, na verdade, na dose de reforço para a terceira idade aqui em João Pessoa. Vamos ouvir o prefeito Cícero Lucena comentando sobre essa decisão. O Ministério Público, na verdade, seguiu o que havia da CIB. Nós vamos propor a mudança disso, porque entendemos que quem mais está se expondo hoje são os nossos jovens, até para se deslocar para nossas escolas. E com um detalhe, eles precisam tomar uma vacina específica, não são todas as vacinas que estão autorizadas para essa faixa etária. Eu acredito que dê para a gente conciliar isso, vamos para o diálogo com o Ministério Público, no sentido de que a gente possa ir vacinando esse pessoal que está tendo que ir para a rua, com o respeito também da terceira dose, que é uma coisa nova, que parte deles é que pode ser vacinado porque tem prazos a serem seguidos e, obviamente, por exemplo, quem tiver com comorbidade, tiver deitado em casa, a gente ir vacinar esse, além de vacinar aqueles que faltaram a ser vacinado com 18+. Agora, é interessante ter o alerta de que no acompanhamento, por exemplo, da variante Delta, ela tem pego muito mais pessoas que ainda não se vacinaram. Então, essa prioridade nós temos que buscar. Entre elas, nos primeiros que foram analisados na Paraíba, existe
crianças entre 12 e 18 anos, ou seja, é um foco que deve ser tratado e que deve ser olhado. Vamos discutir com o Ministério Público, porque nem deve ser a opinião do Ministério Público, nem a minha, que não seja com embasamento técnico. E essa discussão técnica tem que haver para o bem da população. Tá aí, secretário Geraldo Medeiros, você ficaria de que lado aí dessa discussão? Olha, num cenário em que nós temos escassez ainda de vacinas, nós temos de priorizar aquela população de maior risco. O que nós estamos observando no mundo inteiro é que as pessoas que estão morrendo, mesmo com a primeira e a segunda dose, são aqueles idosos acima de 60 anos. Então o senhor defende a terceira dose? Então, a dose de reforço neste momento e proteger os nossos idosos, eu acho que é a prioridade. Os pré-adolescentes e adolescentes de 12 a 17 anos, que é justamente a faixa etária que é contemplada pela vacina da Pfizer, eles entrariam numa segunda etapa, porque os idosos e aquelas pessoas imunossuprimidas, né, os transplantados, os renais crônicos que fazem hemodiálise, o HIV positivo com alguns critérios, eles devem ser vacinados o mais breve possível, porque é essa população que morre mesmo com a primeira e a segunda dose, num percentual pequeno, temos de realçar, de 3% a 4%. O secretário, o prefeito de Santa Lucena mencionou aí a questão do retorno às aulas, inclusive no estado, nas escolas estaduais da Paraíba. Não é importante para que esse público aí de 12 a 17 esteja vacinado nesse retorno às aulas? É preciso ter em mente que essa população jovem, o risco de internar no hospital e de morrer é mínimo. Então, diante de um quadro de que pessoas idosas, elas representam a população que está evoluindo para casos graves e para a morte, volto a ressaltar, num percentual pequeno, de 3% a 4%, é fundamental nós protegermos essa população. Os jovens, já existe a intenção do governo do Estado de realizar a testagem dos alunos, dos professores. Nós estamos para receber do Ministério da Saúde um quantitativo de testes, justamente para que nós possamos obedecer a todos os protocolos e, ao mesmo tempo, fazer a testagem dessa população, que, volto a repetir, é a população que menos complica, menos evolui para casos graves e são pouquíssimos os casos de morte. Nós estamos observando nos Estados Unidos, num hospital no Texas, por exemplo, em que há um aumento no internamento de crianças, não? E isso é em consequência justamente porque a população adulta e de idosos está protegida com a vacina e as crianças estão adoecendo num percentual mais elevado. Bom, o adiamento no retorno das aulas aqui no estado não tem nenhum risco de suspensão aí das atividades para cima. É mais uma preparação para o retorno mesmo. Ele pergunta se você defende que algumas universidades e faculdades não retornaram ainda às aulas presenciais. Se você acha que é melhor deixar isso para 2022 ou já poderia fazer agora em 2021? Não, nós passamos muito tempo, não? Foi um dos países que passou mais tempo com a ausência de aulas, então eu acho que é importante o retorno às aulas presenciais dentro dos protocolos, por isso que está havendo um retardo no reinício das aulas para que se obedeça a todos os protocolos e evitar uma contaminação. Isso pode ocorrer numa sala individualmente e o protocolo já determina que haja suspensão das aulas na eventualidade de encontrar algum caso confirmado. Você acha que já poderia voltar? Sim, eu acho que essa é a hora do retorno das aulas, que todos nós sabemos que acarreta uma série de problemas, tanto ao alunado como aos professores. Bom demais. Bom ouvi-lo dizer isso, porque por muito tempo você fez, inclusive, uma defesa muito cautelosa em relação a esse retorno das aulas, né? Agora, secretário, esse final de semana teve concurso, realização de provas, não é isso? Do concurso da Fundação Paraíba Saúde, não é isso? Da Fundação que vai tratar da gestão aqui também da saúde aqui na Paraíba. Mais de 4 mil vagas disponibilizadas, mais de 23 mil inscritos, né, para as provas.
E agora as pessoas querem saber quando é que saem aí os editais de convocação, de aprovação da lista dos aprovados, que calendário é esse, quando é que a pessoa que fez a prova vai saber quando é que passou, se passou ou não. Isso representa um marco histórico na saúde da Paraíba, um concurso amplo, em que ocorreram 23 mil inscrições, houve um absenteísmo de aproximadamente 28% ontem, concurso em que houve a contratação de uma empresa já com expertise em grandes concursos, que é a Fundação da Universidade de São Paulo, da Universidade Paulista, e com isso um concurso que decorreu com toda a tranquilidade, houve muitos elogios em relação ao funcionamento do concurso e nós contactamos com a equipe da VUNESP no sentido de agilizar o mais breve possível o resultado para que a PB Saúde finalmente assuma alguns hospitais, a gestão de alguns hospitais do Estado, aquela relação do codificado precária, relação de trabalho, ela está se extinguindo, e as pessoas terão carteira assinada, com férias, 13º, e todas as benesses do regime CLT. Esse será o vínculo empregatício da PB Saúde com o Hospital Metropolitano, inicialmente, que será incorporado. Mas esse povo já começa a trabalhar em 2021? A previsão é de que nós tenhamos no Hospital Metropolitano o início da incorporação da PB Saúde, provavelmente no mês de novembro. Ainda esse ano de 2021. E quem está esperando se sair aí a lista de aprovados também nos próximos dias? Nós acreditamos que no espaço de 20 a 30 dias nós teremos o resultado final desse concurso. Inicialmente serão incorporados 325 servidores e progressivamente serão chamados os outros servidores, porque o Hospital Metropolitano será o hospital primeiro a ser incorporado. Tá aí, secretário Geraldo Almeida, secretário de Saúde do Estado da Paraíba, mais uma vez queria agradecer sua presença e informações aqui no Rede Verdade. Uma boa tarde a todos. Geraldo Medeiros, desculpa, fazer o registro. Vou aproveitar e mandar um abraço para dona Helena. Dona Helena, lá de Campina Grande, 90 anos, acompanha aqui a programação da TV Arapuã e é mãe do secretário Geraldo Medeiros. Um abraço a você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.